a lei de igualdade. É de todos conhecida que os franceses, num movimento denominado Revolução, fizeram com que 3 situações fossem proclamadas como suficientes para alterar o estado das coisas naquele momento histórico: a igualdade entre todos, a liberdade na manifestação, no culto, no pensamento, e a fraternidade. Daquela quadra para cá, nós constatamos que 2 daqueles dísticos, a liberdade e a igualdade, têm se constituído, sim, bandeiras sempre desfraudadas nos nossos dias pelas chamadas minorias. Mas não resta dúvida que a fraternidade, embora presente, ainda está distante de ser o que ansiavam aqueles espíritos que no final do século XVIII queriam a mudança da vida, a mudança da situação em que se encontravam. Allan Kardec resolve estudar com os espíritos a questão da igualdade. E quando afirmei que nós teremos que desenvolver este estudo em um número de encontros, o faço porque, efetivamente, nós estamos diante de situações muito complexas, de questões de natureza eminentemente filosóficas, porém com um alcance prático manifesto. E isto porque, quando discorre acerca da igualdade natural, quando se ocupa das desigualdades das aptidões, quando enfrenta a questão das desigualdades sociais, Kardec não só demonstra ser um homem do seu tempo, como também descobre que os espíritos estão desenvolvendo um estudo que vai muito além das experiências reencarnatórias. Aliás, fica evidente para todos nós que os espíritos buscam o tempo todo nos alertar acerca da nossa condição de espíritos. E muitas vezes, quando nós, fechados na experiência reencarnatória, não entendemos a razão de determinadas diferenças, apressam-se eles em nos informar que isto pode ser fruto ou do nosso egoísmo ou da necessidade de experiências daquela natureza. A visão, portanto, que os espíritos dão acerca do assunto é daquelas mais reflexivas e que nos conduz dentro desse conjunto harmonioso que é o conjunto da doutrina espírita, a ter que buscar, seja no próprio Livro dos Espíritos, seja em o Evangelho, seja no Céu e Inferno, seja na Gênese, ou mesmo nas lições de O Livro dos Médiuns, uma compreensão exata do que eles nos querem passar. Convido vocês, pois, então, a refletir a partir de agora em cada uma destas questões. Para o dia de hoje, eu programei a análise de 5 delas. E aqueles que têm nos acompanhado sabem que às vezes vencemos um número maior de questões. Porém, não são questões com a complexidade
e com o nível de informações iguais àquelas que temos pela frente. Ousaria dizer que daqui para diante, seja no exame da igualdade, seja no exame da liberdade, seja no exame da lei de pura fraternidade, qual seja de justiça, amor e caridade, que nós seremos surpreendidos com visões muito mais amplas que os nossos filósofos, os nossos pensadores nos puderam ofertar até aqui. Diante da questão da igualdade natural, Kardec formula aos espíritos uma única questão e deles recebe uma resposta cujo alcance filosófico é efetivamente muito grande. Perante Deus, são iguais todos os homens. Se nós pararmos para olhar o que divulgam as visões religiosas do mundo, nós chegaremos à conclusão de que elas não entendem da mesma forma como Kardec perguntou e os espíritos pontuaram a questão. Há muitas denominações religiosas que consideram apenas os seus adeptos ou os que participam dos seus ritos e cultos como criaturas privilegiadas, acolhidas por Deus. Kardec vinha exatamente da formação decorrente da Revolução Francesa. É um espírito de inúmeras trajetórias e, evoluído como é, colocou as coisas de forma que os espíritos pudessem efetivamente estabelecer um ensino que todos nós passamos a admirar e a entender. Sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol, luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Criados simples e ignorantes, destinados à perfectibilidade, Deus a todos nos vê e nos trata em situação igualitária. Todas as criaturas são fruto da sua obra. Daí porque é completamente desconforme com uma visão racional imaginarmos tenha Deus filhos mais queridos do que outros. É bem verdade que podemos entender que ele se regozija em ver filhos mais aplicados do que outros. Porém, isto está longe de representar a condenação irremissível daqueles que, porventura, tenham obrado em erro, estejam sob a proteção da ignorância, não tenham ainda conseguido compreender o alcance de suas leis. Todos nós, partindo desta origem comum, somos, como nos explicam os espíritos, apontados, direcionados para o mesmo fim. Que fim é este? O da perfectibilidade. Fomos e somos então destinados a evoluir permanentemente. Todos os homens, aduz Kardec nos seus comentários, estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores
e o corpo do rico, felizmente, se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Todos somos iguais. Daí porque, meus amigos, não há qualquer razão para que nos julguemos acima de quem quer que seja. Não há qualquer razão para que adotemos comportamentos equivocadíssimos de considerarmos-nos acima de quem quer que seja, porque o maior que esteve aqui entre nós não empinou o nariz, mas curvou-se para servir. Quem somos, os espíritos falhos que somos, para nos julgarmos acima de quem quer que seja? Isso é fruto do orgulho, e nós veremos ao final do nosso encontro que esse nosso comportamento nos custará caríssimo em oportunidade próxima. Logo, o sentido é o da plena igualdade. Nós já havíamos estudado questões que nos apontavam para isto, e nós iremos analisar mais adiante uma questão como esta, de número 831, em que Kardec quer saber se a desigualdade natural das aptidões pode colocar certas raças no conceito do século XIX sob dependência de raças que se julgam mais inteligentes. A escravidão é o exemplo mais nefasto do que o nosso vão orgulho pode nos conduzir. Não há homens diferenciados, seja no início, seja ao término da sua destinação, porque todos somos espíritos. Momentaneamente trajamos corpos que nos colocam em situação de aprendizado, e é importante que esse aprendizado seja efetivo. Num discurso que fez para os espíritas da cidade de Lyon, o espírito Erasto analisa esta questão da igualdade sob uma ótica muito rica. Esse discurso está na Revista Espírita do ano de 1861, no mês de outubro, e foi lido por ocasião de uma festa à qual compareceram os espíritas daquela cidade e mesmo outros vindos até mesmo de Paris. E ele nos diz, numa certa altura, o discurso é muito comprido, mas num certo ponto ele nos diz o seguinte: deveis, pois, espalhar entre os vossos irmãos infelizes, escravos de suas paixões ou das paixões alheias, a santa e consoladora doutrina que meus amigos e eu viemos revelar-vos por nossos médiuns de todos os países. Não obstante, constatamos que os tempos progrediram, que os costumes já não são os mesmos e que a humanidade cresceu, porque hoje, se fosseis vítimas de perseguição, esta não emanaria mais de um poder tirânico e invejoso, como ao tempo da igreja primitiva, mas de interesses coligados contra a ideia e contra vós, os apóstolos da ideia. Acabo de pronunciar a palavra igualitária. Julgo útil deter-me um pouco sobre ela, porque não vimos pregar em vosso meio utopias impraticáveis, pois ao contrário, repelimos energicamente tudo quanto pareça ligar-se às prescrições de um comunismo antissocial. Antes de tudo,
somos essencialmente propagandistas da liberdade individual, indispensável ao desenvolvimento dos encarnados. Consequentemente, somos inimigos declarados de tudo quanto se aproxime dessas legislações conventuais que aniquilam brutalmente os indivíduos. Embora me dirija a um auditório especialmente composto de artífices e proletários, sei que suas consciências esclarecidas pelas informações que decorrem da verdade espírita já não podem mais aceitar e devem mesmo repelir quaisquer ideias que venham a estabelecer desigualdades entre os homens. Assim, os espíritas, ouvindo o conselho daqueles que tiveram a tarefa e a mantêm de nos instruir e esclarecer, não podemos ocupar as nossas mentes com prescrições que ainda coloquem criaturas em posição superior ou inferior do ponto de vista da humanidade. Não há espaço para isto. É imprescindível que nós eliminemos essa maneira de ver e nos exercitemos na prática da solidariedade, não guardando distinções que sabemos muitas vezes se tornam mais fáceis até de serem proclamadas, porque sempre são dirigidas em favor daqueles que detêm transitoriamente uma ou outra situação de destaque, mas é transitório. Aprofundando o estudo, Kardec então, tendo noção de que todos partimos do mesmo ponto e somos destinados ao mesmo objetivo, vai então tentar esclarecer-se sobre algo que é facilmente constatado: a desigualdade das aptidões. Porque uns efetivamente se revelam mais aptos em certas questões, se mostram mais facilmente portadores de informações sobre esta ou aquela área do conhecimento, conseguem mesmo aprofundar-se e conduzir ao aprofundamento os que deles se aproximam. Então há aí uma questão interessante, porque as visões, às vezes pedagógicas, outras vezes de natureza religiosa, partem de um pressuposto equivocado. Ou todos nascemos como tábuas brancas, onde deverão ser depositadas as informações, e aí não conseguiremos explicar certos comportamentos nos bancos escolares, ou partiremos para uma ideia religiosa tão ou mais equivocada, a de que Deus aquinhoa alguns com dons em detrimento de outros. Ah, Deus lhe deu tal dom. Puxa, é verdade, por que não deu ao irmão? Não, Deus quis, né? Sabe como é que é? Sim, essa altura a ignorância só pode dar esse resultado. Deus quis. Não tem outro resultado. É coerente com o nível de ignorância. Agora, ninguém talvez tenha tido a coragem de se perguntar por que um Sócrates, um Beethoven, um Rafael, um Sabin, um Einstein são espíritos de conhecimento avançado. Por que, pergunta então Kardec, Deus não outorgou as mesmas aptidões a todos os homens? É racional? Se é Ele que distribui, por que já não distribuiu de uma vez? Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um destes
vive há mais ou menos tempo. Primeiro detalhe: a criação então não foi simultânea. A assinalação do princípio inteligente, de maneira que o princípio inteligente se torne o espírito, obedece a uma padronização, mas esta padronização se estende ao longo do tempo. E ao mesmo tempo em que aqui nos encontramos na realidade de um mundo de expiações e provas, há espíritos que estão iniciando a sua trajetória em mundos primitivos. Há princípios inteligentes que estão em via de serem assinalados, mas há espíritos felizes, como há espíritos angélicos, destinando o crescimento de multidões de outros espíritos. A criação divina, cuja compreensão ainda estamos longe de entender, dá pistas através das diversidades que cada um de nós possui, de que o nosso tempo de criação pode ser diverso. Mas cuidado, porque se há categorias que entendem que o tempo pode medir certas coisas, e aí estão injustiças que, por exemplo, conduzem o sujeito a avançar numa carreira simplesmente porque ele está nela. E esta é uma das coisas mais injustas que o mundo assinala. A realidade espiritual premia o mérito dos que se dedicam, o mérito dos que se esforçam, o mérito dos que estudam, dos que buscam crescer, mas acima de tudo buscam aplicar o conhecimento que detêm. E é neste ponto que a igualdade da justiça divina nos permite então divisar. Ora, se o sujeito quis passar a existência toda em brancas nuvens, e o poeta diz: foi espectro de homem, não foi homem, não viveu, ele colhe os frutos da sua opção. Mas e o outro? O outro que venceu dificuldades, venceu sacrifícios, impôs-se uma série de limitações e conseguiu avançar. Que não descansa, não faz do final de semana um doce farniente, mas se dedica a uma obra social, vai em busca dos que sofrem, instrui-se, porque esse tem que ter a mesma destinação do anterior. A destinação é a final, mas para chegar lá, sem usar o próprio empenho, nós não chegaremos. Isso é balela de religião da ignorância, em que basta crer. Não basta crer. A crença nos ajuda a ter fé de vencer as dificuldades que nós aprendemos foram por nós mesmos criadas. É balela imaginar que por uma obra seríamos resgatados. Deixa eu me ajustar aqui. Isso é possível? Claro que é. Não seria eu dizer que a Deus nada é possível. Porém, o que me fica é sempre a advertência de Kardec. Por que ele faria? Qual a razão? Revelaria uma injustiça que nós não praticamos. Deus seria mais injusto do que nós. Percebe que isto é coisa de quem deixou de se instruir. Consequentemente, aquele que viveu mais tempo e se esforçou, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Pronto, está aí a definição de livre-arbítrio. Vontade. Vontade canalizada para aquilo que nos interessa. Quer dizer, Nazil, que eu posso ter vontade de praticar o mal? Às vezes, essa é a nossa conduta permanente. O que nos falta é vontade de praticar o bem.
Ou se é vontade, ainda fica só no mundo das ideias, né? Eu vou, prometo que eu vou. Nossa, toda vez que eu olho para esse guarda-roupa, eu sei que eu preciso dividir o que tem aqui, mas não tenho tempo agora. Não tenho vontade. Porque se tivesse, parava e resolvia. Eu tenho tanta vontade de me alistar como voluntário. E por que não foi ainda? Falta tempo. Não, falta vontade. Falta vontade. O seu livre-arbítrio lhe mantém na inanição. Agora, numa reencarnação futura, ao lado de um espírito que se empenhou, por que vamos culpar a Deus? Ou, o que é mais grave, vamos dizer que Deus lhe deu o que nós não temos. Deus não lhe deu, Ele conquistou. É esta satisfação que os espíritos não cansam de nos convidar a pensar. Porque aquele que renuncia, aquele que se ativa de maneira a progredir, esse colherá os frutos do seu trabalho. É o que Kardec continua nos ensinando, os espíritos continuam nos ensinando, e anotado por Kardec. Daí, o se aperfeiçoar em uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária, continuam eles, é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência. E o detalhe, outra vez o detalhe, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. Lá na lei do trabalho isso já havia aparecido. Porque estando na terra e tendo um corpo que muitas vezes não é assim tão bem preparado pela nossa inércia como gostaríamos, ou em decorrência do nosso pretérito sofre limitações, nós às vezes sentimos o peso da idade, das atividades, etc. Mas em momento algum nós vamos encontrar os espíritos fora desta condição que possa representar uma diminuição das forças, nos mandando ficar parados. O limite das forças físicas e intelectuais. O limite. Portanto, meu amigo, foi-se a época, felizmente até no ponto de vista social, de que o sujeito entende que para se formar nesta ou naquela área, deve reservar a adolescência ou a juventude. Foi-se a época em que o camarada cruza os braços dizendo que não tem mais nada para aprender, e que à noite se plasta como se fosse uma massa diante de um aparelho de televisão, para ali consumir os dias, esperando que a desencarnação chegue. Para sua surpresa, vai mantê-lo ali, diante daquele aparelho, talvez por mais 10 ou 15 anos, e ele vai estranhar a novela, parece que mudou, e ninguém me informou. Permanecerá ali. Alguém tem dúvida disso? Acho bom não ter. Sempre, estando reencarnados e tendo capacidade intelectiva, temos que estar ativos, aprendendo um novo idioma, conhecendo mais aprofundadamente uma obra, relendo outras que nos fizeram avançar, ativando-nos fisicamente. Não, ninguém espere que um homem de 60 anos vá fazer a atividade física que um homem de 20 faz. Mas ficar parado é só para poste, como diz um articulista da Folha de São Paulo. Apenas os postes permanecem parados. Apenas os espíritos de baixo conhecimento evolutivo não se atuam. Sempre é tempo de aprender. Sempre. E ai daquele que, com as facilidades como as temos hoje, insiste em ficar sem ampliar os seus conhecimentos. Vá para uma outra área de formação. Busque uma nova faculdade.
termine o curso do ensino médio, aprimore o conhecimento a respeito de um idioma, de um país, se valha da internet não para ficar disseminando fofoca, mas para fazer pesquisas. Quantos já não visitaram e se estupefaram com o que nos é possível conhecer de museus virtuais? O Louvre, o Museu de História Natural dos Estados Unidos. Mas eu não sei inglês. Ótimo, perfeito. Primeiro desafio, aprender inglês. E você não ficará parado. Tem um amigo, que não posso dizer o nome, mas que está estudando, agora a terceira língua que ele está aprendendo é o japonês. E eu disse assim para ele: mas japonês? Ele falou: por causa do grau de dificuldade. Eu falei: ótimo, perfeito, mas você vai? Eu só quero manter a atividade. Ele tem 86 anos, uma lucidez invejável. Conheço jovens de 15 que não têm a mesma lucidez, rapidez de raciocínio, tirocínio. É alguém que entende o que os espíritos nos dizem, ao limite. Continuam eles a nos ensinar. O que um não faz, fala o outro. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Ademais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Puxa, está entendido aqueles nomes aqui entre nós: Einstein, Rafael, Beethoven, Sócrates, espíritos superiores que, preocupados em colaborar com uma tarefa de crescimento, vêm trazer-nos suas experiências e são inigualáveis. Muitos tentam imitá-los, mas a imitação não representa a mesma qualidade. Kardec, entendendo todo o alcance, anota: assim, a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da sua criação. Não é dom que Deus deu a um ou a outro. Não é dom, não. É o grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos que ali estão. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Permitiu, porém, que os espíritos, em graus diversos de desenvolvimento, estivessem em contato para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados. E isto nos faz entender, no limite, o que é caridade. Porque o sujeito, às vezes, toma a caridade como dar um pedaço de pão. E geralmente é o pão amanhecido, ou um resto de comida, geralmente aquele que não teve tempo ainda de ser atirado na lata do lixo, e com isso acha que está dando uma de cristão. A verdadeira solidariedade é quando damos de nós, não daquilo que está à nossa disposição e que não nos pertence. Chegamos no mundo e dele saímos levando as virtudes que conseguimos amealhar e potencializar, o bem que esparzimos. Isto é que levamos, mais nada. Portanto, os espíritos nos querem advertir sobre isso. Leiam depois o que está na questão de número 361 do mesmo livro dos Espíritos, que nós aqui já tivemos a chance de olhar, e que nos dizem que as faculdades morais são exatamente o fruto da maturidade do espírito. Na questão 805, passando de um mundo superior a outro inferior, porque era isso que os espíritos haviam sugerido, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Claro, sim, evidente, Kardec. O espírito que progrediu não retrocede.
poderá escolher, no estado de espírito livre, um invólucro mais grosseiro, ou uma posição mais precária do que as que já teve, porém tudo isso para lhe servir de ensinamento e lhe ajudar a progredir. O que está lá na questão 180 do Livro dos Espíritos? A degeneração quando estamos na categoria de espíritos? Nunca, não. À medida que avançam, os espíritos vão entendendo o que precisam para se tornar perfectíveis. O espírito então passa a ter uma informação muito mais ampla, muito mais tranquila. A questão é a 118. Na 180, esta sim, de um planeta para o outro, preservamos. É por isso que talvez os gênios da música, como Mozart, Beethoven, Haydn, tenham podido compor Bach, apesar das condições tão adversas. E detalhe, né? O que compuseram até hoje nos encanta quando ouvimos, nos eleva. E mundos que passaram espíritos assim, por que é que a gente tem essas outras coisas que as pessoas ainda nem conseguem ouvir sozinhas, né? Porque me assusta, o camarada gosta desse tipo, ouça sozinho. Eu, quando ouço música clássica, e o faço permanentemente, eu ouço sozinho. E ela até poderia abrir, botar um alto-falante potente no carro, né? Faria um bem danado. Imagina o sujeito despertar lá com o primeiro movimento da 7ª Sinfonia de Beethoven. Poxa, que elevação! O segundo movimento, a página talvez mais bonita de musicalidade. Mas não, a gente baixa, ouve sozinho, não amplia muito o som no fone de ouvido para não perder a audição, né? Isso que está resultando hoje. Você conversa, a pessoa diz: não está entendendo absolutamente nada. Se não tiver entupido, tudo bem, é surdez mesmo, precoce, né? Mas e quando o camarada gosta daquelas maravilhas, essas composições riquíssimas, né? Que tem uma batida só tribal, e fica ali aquilo zunindo, e ele para e se realiza, ergue a capota do carro, geralmente velho, que não poderia nem estar circulando, e que tem uma quantidade maior de aparelho de som do que preço no veículo. Se roubar, o sujeito leva a aparelhagem, o carro não, é encrenca. Mas o camarada fica ali ouvindo aquilo, e para todo mundo. Tem uma amiga que mora num prédio, eu não posso dizer onde fica, mas é numa região nobre da cidade. Fica chato, né? Mas quem mora perto sabe até do que eu estou falando. E ela diz: é impressionante, porque aquilo entra até a cristaleira balança e fica tum, 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 tum. Fora a riqueza das letras, enobrecedoras, digna mesmo de um mundo que não está para passar para a regeneração, vai voltar para primitivo, né? É que isso não é possível, mas nós já aprendemos, aos espíritos é possível. Retrogradar significa não voltar à condição de princípio inteligente. Espírito será espírito, sempre, imortal. Porém, se não tem elevação, nem com promessa de religião vai chegar a lugar algum, né? E essas vendas miraculosas de vagas celestes ou coisas semelhantes vão permitir ao iludido despertar, e ao safado do vendedor ter que vir ajustar-se outras tantas vezes. É a realidade. Só não acredita, não pensa quem não quer refletir. É a realidade. Vem então a célebre dúvida das desigualdades sociais. E aqui, meus amigos, eu confesso para vocês, há uma obra escrita pelo Ney Lobo, intitulada Plano Social de Deus. Uma obra riquíssima, editada pela Edicel, e que valeria a pena conhecer e aprofundar. Eu ainda prometi um dia dar um curso sobre essa obra no sábado à tarde. Ela é de uma riqueza
imensa, porque o Ney desenvolve a partir desse conjunto, essa estrutura monolítica que é a Revista Espírita, a análise das nossas desigualdades sociais, para nos mostrar um planejamento divino muito mais profundo do que talvez possamos compreender. Kardec nos dá uma clara ideia disto, porque depois de analisar a questão da desigualdade das aptidões, ele vai na desigualdade social, para mais à frente ir na desigualdade das riquezas e entender a razão pela qual nós temos que nos preocupar, notadamente quando muito nos foi concedido em razão daqueles que nos cercam. É lei da natureza, 806, a desigualdade das condições sociais? Negativo. É obra do homem. Como é que é? Obra do homem. É o homem que faz questão de se achar mais que qualquer coisa. Nós já tínhamos resolvido isso lá atrás. Os espíritos são iguais, se avançam, e aí dá para a gente perceber que o espírito avançado jamais manterá nariz empinado, jamais manterá vidro fechado, jamais identificará ou tentará identificar as pessoas pela cor do pigmento da pele que elas ostentam. Que espírito evoluído é esse? Que acha que as pessoas pela cor do pigmento têm diferença? Pelas opções sexuais tem diferença? Que é isso? Onde estamos? Ah, mas ele vai à igreja, vai ao centro. Vai e não aprendeu nada. Está indo. E vai muito mais longe depois. Temos que ter para com todos a solidariedade. Porque Kardec então pergunta: algum dia essas desigualdades desaparecerão? Claro, eternas, Kardec. Só as leis de Deus o são. Vai haver um momento, e este momento há de coincidir com o progresso da humanidade, em que isto desaparecerá. O egoísmo e o orgulho vão cessar, fazendo com que as desigualdades latentes cessem. Nós não podemos assistir impassíveis às notícias que nos falam de irmãos nossos na humanidade morrendo sem ter o que comer. Nós não podemos ficar impassíveis diante de notícias que nos falam daqueles que não têm o que beber, que moram sob marquises. Não é possível. É esta a razão pela qual uma casa como esta existe, para se transformar, mercê inúmeras dificuldades, em polo de socorro, e braços e mentes interessadas em prestá-lo são sempre requisitados. O problema é que vem lá o livre-arbítrio e o sujeito acha melhor ficar em casa. Contribuir. As nossas campanhas permanentes, veja a da nota fiscal. É só você trazer, é só você recolher, é só se alistar como digitador. Puxa vida, corte meia hora do seu bate-papo e digite um número de notas. Ajudando-nos a minorar os sofrimentos. A desigualdade vai desaparecer, mas não é por toque de mágica, é pelo nosso crescimento moral. Aí sim, ninguém se julgará mais do que ninguém, e nós haveremos de ser solidários. Agora preste atenção: a desigualdade social que os homens criaram não vai conseguir eliminar uma desigualdade. Está na resposta aqui. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Essa história da minha família,
Você não sabe quem foram meus? Nem quero saber, né? Não quero saber, não quero mesmo. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Não depende. Felizmente. Que bom, que inteligência que nos orienta os passos e os caminhos, nos aponta os caminhos. Somente a dureza da nossa pouca evolução nos impede de ver isto. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? E olha, essa opressão é tamanha que o digam os mais simples. Aqueles que limpam o chão por onde passam as majestades reencarnadas. Os que cuidam dos ambientes de maneira servil. Os que passam a noite vigiando patrimônios. Coisa mais absurda. Botar um homem para ficar a madrugada inteirinha rodando, picotando um cartão para vigiar um patrimônio e aniquilar a saúde deste nosso irmão, apenas porque não podemos perder o que não nos pertence, apenas porque somos aquilo que temos e ainda estamos distante de entender que somos o que somos e não as nossas contas bancárias. Merecem anátema. Ai deles, serão a seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Sim, é esse o destino. É esse o destino daqueles que entendem-se equivocadamente maiores do que os que com ele transitam na vida. Somos todos iguais. Se temos algum mérito, meus amigos, esse mérito é o de havermos nos esforçado para progredir. Logo, tudo façamos para dar conta desta oportunidade preciosa. Emmanuel, com que temos tido a oportunidade de fechar os nossos encontros, também reflete sobre isto. Ele pega esse conjunto de questões ligadas a desigualdades sociais e numa página chamada Na Terra e no Além, ele nos manda parar e refletir. Vamos com ele. Interessado em desfrutar vantagens transitórias no imediatismo da existência terrestre, quase sempre o homem aspira à galhardia de apresentação e a porte distinto, elegância, domínio no quadro social em que se expressa. Entretanto, conduzido à esfera superior pela influência renovadora da morte, identifica as próprias deficiências na tela dos compromissos inconfessáveis a que se junge e implora, se efetivamente quiser avançar, que a providência divina lhe conceda determinados favores na reencarnação e que envolvem não mais aquela ideia do favoritismo que imaginamos existir, porque queremos ser maiores na realidade espiritual. Agora o rol é imenso. E aí nós começamos a entender porque quanto espíritos e quanto mais lúcidos formos, menos nos ateremos à transitoriedade das coisas. Sabe por quê? Os cientistas famosos, a emergirem da crueldade, pedirão de joelhos para serem encarcerados na idiotia. Os políticos hábeis, esses que abusaram de coletividades para as quais tinham que outorgar proteção e defesa, e pensam nos cargos, nos mandatos,
esses suplicarão inibições cerebrais que os recolham a precioso ostracismo. Administradores dos bens públicos, que não hesitaram em esvaziar os cofres do povo a favor da sua economia particular, solicitam raciocínio obtuso que lhes entrave a sagacidade para o furto aparentemente legal. Criminosos que brandiram armas contra os semelhantes requisitam nascer sem braços ou terem braços mutilados, assinando assim aflitivas sentenças contra si mesmos. Suicidas que menosprezaram as concessões do Senhor, atendendo a deploráveis caprichos, recorrem a organismos quebrados ou violentados no berço para repararem as faltas que no fundo cometeram contra si mesmos. Tribunos da desordem pedem os embaraços da gaguez. Artistas que se aviltaram, arrastando emoções alheias às monstruosidades da sombra, invocam a internação na cegueira física. Caluniadores eminentes, que não vacilaram no insulto ao próximo, requerem um martírio silencioso dos surdos mudos. Desportistas eméritos, bailarinos de prol, que envelheceram os dons recebidos da natureza, exoram nervos doentes e glândulas deficitárias que os segreguem à distância de novas quedas morais. Traidores que expuseram corações respeitáveis no pelourinho da injúria, demandam a própria detenção no catre dos paralíticos. Mulheres que desertaram da excelsa missão feminina a se prostituírem na preguiça e na delinquência, solicitam moléstias ocultas que lhes impeçam a expansão do sentimento enfermiço, expoentes da beleza e da graça, que corromperam a perfeição corpórea, convertendo-a em motivo de transgressões lamentáveis. E pedem assim longos estágios em quadros penfigosos que lhes desfiguram a forma, de modo a expirarem nas chagas da presença inquietante as culpas ominiosas que lhes agoniam os pensamentos. Ajudai-vos, buscando no auxílio constante uns aos outros o pagamento facilitado das dívidas do pretérito, porquanto amanhã sereis na espiritualidade as consciências que hoje somos, nos diz Emmanuel, abertas à fiscalização da verdade, com a obrigação de conhecer em nós mesmos a ulceração da treva e, o que é mais triste, a carência de luz. Diante de lições tão ricas, tomemos propósitos nas nossas semanas. Vamos estabelecer uma regrinha simples. Na presente semana, como início de uma transformação que sei que preciso empreender, procurarei ser simpático e acolhedor a todos aqueles que me procurarem. Não identificarei o traje que ostentam, não verei o pigmento das suas peles, não olharei as suas opções, porque as respeitarei, mas serei fraterno. Aproveitarei a preciosa oportunidade, porque está aqui, claríssimo, como a luz que nos permite o desenvolvimento da existência, buscando auxílio constante, uns para com os outros. Temos a chance de pagar facilitadamente os elevados débitos
que temos do passado. Jesus seja conosco.